De volta com TV O Esporte, vamos falar agora de Campeonato Potiguar Feminino de Futebol. O Cruzeiro de Macaíba venceu o time do Alecrim por 8-1. Quer conferir esses gols? Veja na matéria. Quem vê essa mulherada pegando pesado no aquecimento, nem imagina que o que está esquentando mesmo é o sol. É que a primeira partida da quarta rodada do Campeonato Potiguar de Futebol Feminino começou de 1h30 da tarde no CT do ABC. E se o calor antes da partida reinava, o que teve no gramado foi uma chuva de gols. O Cruzeiro começou o jogo atacando forte e levando perigo para a goleira do Alecrim. Aos 7 minutos do primeiro tempo, Lidiane chuta para o gol. A goleira Carla espalma, mas a atacante não desperdiça. Gol do Cruzeiro. Em seguida, o Alecrim marcou o seu. Railma chega no ataque e manda a bola para o fundo da rede. Tudo igual. Cruzeiro 1, Alecrim também 1. Não demorou muito para que o Cruzeiro chegasse novamente. A goleira ainda toca na bola, mas Bela marca o segundo do Cruzeiro, 2-1. Lidiane recebe na área e é outra bola na rede do Alecrim, 3-1. A equipe do Cruzeiro marca mais um depois da assistência de Gil para Lidiane. Terceiro gol da atacante na partida, 4-1 para o Cruzeiro. É gol que não acaba mais. Daisy ainda deixa o seu. De pênalti, Gilmara converte mais um gol. E Lidiane faz o quarto dela na partida e o 7º da equipe azul e branco. O segundo tempo começou com boa participação da goleira Carla, que defendeu até na ponta dos dedos. Mas o Alviverde ficou com uma jogadora a menos, que após cometer falta recebeu o cartão amarelo e foi expulsa por provocação. Nos acréscimos, Emily ainda deixa o dela e marca o 8º gol para o time de Macaíba. E de goleada, o Cruzeiro de Macaíba venceu o Alecrim por 8-1. Com esse resultado, as meninas do Cruzeiro ficam na segunda colocação do Campeonato Estadual Feminino. No primeiro tempo, o jogo foi, criamos as oportunidades e concluímos as oportunidades. No segundo tempo, não aconteceu, aconteceu apenas um gol. Então, se eu olhar o placar, vai ser mil maravilhas. Mas se eu tirar o ensinamento, aquilo que nós construímos, aquilo que nós poderíamos fazer, para mim não foi satisfatório olhar pelo lado do todo, e sim apenas pelo lado do placar do jogo. A expectativa para o campeonato é de mais jogos assim, primeiramente. A vitória ela vem acontecendo por meio da união da nossa equipe. E nós vamos tentar, assim, conseguir mais vitórias de acordo com o que o professor Bernardes passar pra gente dentro de campo. Tá aí, essa menina danada, viu, Ana Clara? Eu acompanhei a Paulina na matéria, eu fui lá conferir os bastidores, né, do jogo e também da matéria, que foi muito legal, aliás, a proposta da Paulina, parabéns, Paulina. Essa Lidiane foi danada. Ela não só atacou, ela foi meia, ela foi zagueira, ela fez quase tudo na partida. Jogadora completa, né? Multiuso. Mas o que você achou da organização lá do jogo? Que foi no CT, né, esse jogo? Foi no CT. É uma coisa muito impressionante, assim, eu acompanhava, a gente vem acompanhando o campeonato estadual, né, e estar lá é uma coisa bem mais lamentável do que a gente assistir na televisão. Não por causa das meninas, mas a questão da organização, que foi bem precária. Para vocês terem uma noção do que aconteceu nesse jogo, nessa partida específica, teve aí uma substituição a ser feita, só que aí os organizadores não sabiam que a camisa 3 ela não estava na partida. Quer dizer, ela estava na partida e ela faria parte da substituição. Ou seja, ninguém sabia de nada, rolou, a partida ficou aí uns 5 a 10 minutos sem dar continuidade para tentar resolver essa situação, porque ninguém sabia solucionar, era uma jogadora do Alecrim. E aí interrompeu a partida para poder ter isso. Fora a questão do sol. Principalmente, né, o público, né, Micaela? Que por mais que o gramado seja ok, né, seja bom, não é um estádio, não é para treino, não é para jogo. Não, tinha uma arquibancada minúscula. O nosso cinegrafista passou o dia inteiro no sol, tadinho do Léo, mas parabéns pelo trabalho, Léo. E assim, é uma coisa bem lamentável que acontece. Você estar em loco assistindo é muito mais lamentável, não pela questão do campeonato, mas a estrutura parece uma estrutura de pelada. E é muito triste isso, porque as meninas elas se esforçam. Tem ainda muita coisa que aprender, tem muitos passes. Foi uma sequência de passes errados, assim, foi muito gritante, mas tem muito que aprender e elas estão se esforçando bem para isso. Eu acho que o campeonato ele tem que ser valorizado
por essa questão. E teve também, na Clara e Letícia, o jogo de Parnamirim e Globo, que rolou um 7-1, né? Todo dia um 7-1 diferente, rolou um 7-1. Mais um. Mais um 7-1. E agora? Tá aí. Como é que a gente faz, né? Mas enfim, vamos dar uma sequência, porque tem muito campeonato aí pela frente, tá bom? E neste sábado, o Arsenal derrotou o Chelsea por 2-1 na final da Copa da Inglaterra. A final já começou com polêmica. A defesa do Chelsea tentou afastar uma bola, mas Sanches bloqueou a passagem com as mãos e o juiz não marcou nada. Na sequência da jogada, Sanches mandou a bola para o fundo da rede, mas o bandeirinha marcou o impedimento. Após a conversa, o árbitro voltou atrás e validou o primeiro gol do Arsenal. O Chelsea empatou com o Diego Costa, mas o Arsenal marcou mais um com o Ramsey. O título ajuda a amenizar a péssima temporada vivida pelo Arsenal, que ficou apenas na 5ª colocação do campeonato inglês e nem se classificou para a próxima Champions. A gente está vendo ali as imagens. E aí, Letícia, você viu esse negócio? Vi e acompanhei o jogo. Assim, na minha opinião, o Arsenal mereceu ganhar a partida porque dominou o Chelsea. Eu até achei estranho a maneira como o Chelsea se portou no campo, porque era como se eles esperassem que fossem deitar e rolar para cima do time do Arsenal. E que é válido pontuar que foi com o time todo, né? Foi titularíssimo o Chelsea, né? Foi. Mas, assim, o Arsenal teve várias chances no primeiro tempo. Teve essa controvérsia no gol, né? A questão do impedimento, da mão. Aquele golzinho ali, achei meio garfado, você não achou não? Pois é, mas a questão do impedimento vale ressaltar que não era no Sanches, era no Ramsey, que também estava na área. Mas, realmente. Mas você acredita que esse título... Você estava comentando aqui, inclusive, que o Arsenal adora essa competição, né? Já ganhou aí algumas vezes. Sim. E você acha que dá uma sobrevida pro Wenger lá no Arsenal ou ele cai mesmo no final da temporada? Olha, realmente, como você falou, o Arsenal quebrou o recorde, na verdade, eles têm agora 13 FA Cups. Mas a questão do Wenger é complicada, porque eu acho que ele sai. Mesmo com essa vitória no final da temporada, eu acho que já deu tempo. Mas, assim, o problema do Arsenal também é mais em cima. É a diretoria, é o presidente e o dono, que não... Por exemplo, levando em consideração o Chelsea, ele não é um Abramovich, ele é o completamente oposto. Ele não libera verba, ele não investe no time como o Abramovich faz, então fica complicado também. Você falou do jogo em si, que jogou bem, mas eu gostei muito da atitude do Arsenal também nesse jogo. Que foi uma coisa que a gente reclamou, né, que a gente observou na Champions League, que o Arsenal era goleado, sofria pra caramba, mas não tinha atitude dentro do campo, era um time muito apático. Acho que foi o contrário do Arsenal, aliás, que a gente viu nesse jogo. Inclusive, teve o zagueiro Mertesacker, que voltou a jogar depois o alemão lá, voltou a jogar depois de 13 meses e jogou bem. Jogou pra você ver, assim, muito bem. Como o time estava com alma dessa vez, né? Não era aquele time meio com aquele espírito de perdedor mesmo, que às vezes eu observo muito no Arsenal e me incomoda um pouco também. O Arsenal tem seus momentos, né? Como você falou, tem jogo que eles dão amor à camisa, mas tem outros também que você parece que eles nem apareceram. Agora, só para pontuar, Micarla, antes da gente passar de assunto, a gente teve outros campeões das Copas aí europeias, né? Teve o PSG na França, o Borussia Dortmund na Alemanha, o Barcelona na Espanha também, né? Essas competições que não têm a grife de um campeonato nacional, mas que é importante garantir uma taça sempre, né? Afinal de contas, taça é sempre taça em primeiro lugar, quem não quer, né, gente? Agora falando da NBA, porque a final marcada para o 1º de junho vai ser entre o Golden State Warriors e o Cleveland Cavaliers da nossa Leila de Mello, né? Pelo 3º ano consecutivo lá no torneio. Na última final, o time de Ohio levou a melhor. O destaque do Cavs, LeBron James, vem de uma quebra de recorde na vitória contra o Boston Celtics. Ele ultrapassou o Michael Jordan como o maior cestinha da história dos playoffs da NBA ao marcar uma cesta de 3 pontos no fim do 3º quarto, acumulando 5.995 pontos no playoffs em sua carreira. Bem pouco, né, gente? 8 a mais que Jordan no lendário ídolo do Chicago Bulls, 6 vezes campeão da NBA. Eu vou passar para a nossa instituição, Leila de Mello, ela não veio hoje, mas ela deixou uma substituta, sabe? Letícia que também, né, Letícia, quem que você vai torcer? Olha, eu vou torcer pelo Cavs, mas eu acho que o Warriors leva dessa vez. Eles são os grandes favoritos.
apesar do fato de que o Cavs está defendendo o título, né? Mas o Warriors chega muito bem na final. Eles estão descansados, que não estavam no ano passado. E tem o Kevin Durant que está jogando demais. Então, assim, eu acho que eles levam dessa vez. Você aposta neles mesmo? Eu aposto. E o que falar do LeBron James, esse rapazinho? Muito bom ver ele jogar, muito bom ver ele quebrar esses recordes. Ele que tem como ídolo o Michael Jordan, né? Ele usa o 23 por causa dele. Então ele falou depois que foi uma quebra de recorde extremamente pessoal para ele. E bom de ver, né? Imagina você, um fã, né? E de início era um fã, ultrapassar o próprio ídolo, né? Que virou, digamos, mais um brother, né, Ana Clara? Eu acho que ainda o LeBron ainda tem muito a oferecer ao esporte ainda, né? Então, essa história ainda vai rolar bastante. Sim, tem muito recorde para quebrar ainda. Exatamente. Então vamos, como eu sempre falo, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver, né, que tá muito eletrizante a NBA. E na semana passada, a entrevista do técnico do eu vou falar assim, eu vou respirar, porque o negócio é difícil de falar, gente. Žalgiris Kaunas, um time de basquete da Lituânia, se tornou viral. Em uma coletiva de imprensa, Šarūnas Jasikevičius, é isso, Fernanda Amaral? Acho que sim, né? Foi questionado sobre a ausência do pivô brasileiro Augusto Lima, e o jogo de semifinal para ver o nascimento do filho. Vamos ver o que ele respondeu? Treneri, kaip vertinat, kad Augusto Lima išvažiavo serijos metu, gimė vaikas, viskas aišku, bet kaip jūs vertinat, kad jis išvažiavo, paliko komandą? Kaip aš vertinu? Taip. Tai aš jam leidau išvažiuoti. Bet ar normalu, kad pusfinaliai išvažiuoja žaidėjas vis tiek? O tu turi vaikų. Tai kaip turėsi vaikų, jaunuolį suprasi. Nes čia yra maksimumas, ką žmogus gali patirti. Vau, geras klausimas tikrai. Tu galvoji, krepšinis yra svarbiausia gyvenime? Pusfinalis? O kam jisai yra svarbus? Kuriai? Tu matei kiek žiūrovų? Svarbu? Ar žmogui? Tai tu kaip vaiką pirmą savo pamatysi, tai tu suprasi, kas yra gyvenime svarbiausia. Ateik su manim pašnekėti tada. Nes nieko negali būti didingesnio pasaulyje kaip vaiko gimimas. Patikėk manim. Nei titulai, nei niekas. Augusto Lima yra dabar padangėse ant emocijų. Aš labai džiaugiuosi už jį. Que bonitinho! E aí, meninas? Que linda homenagem. Que, na verdade, é um sentimento verdadeiro, né? Tem a questão, óbvio, do profissional que todo mundo cobra. Mas, acima de tudo, ele falou a minha posição aí, ó, de pai. Tira um pouco essa imagem que a gente tem, que a gente acha que esporte, enfim, é só vencer e só glória, mas tem muita pressão do outro lado, principalmente da gente, né, da imprensa. Então, ver que o treinador assumiu mesmo, assumiu que apoia o seu jogador, que entende o momento que ele está vivendo, é muito legal ver isso também. Pois é, e assim, você falou ainda a questão do profissional, teve a questão do ser humano, que é uma coisa que as pessoas pensam que são intocáveis, e acho que até a gente na posição de jornalista, como o jornalista assistiu lá, a pergunta é maldosa, ele continuou perguntando. Pergunta maldosa, e ele ainda conseguiu superar, né, Letícia? Legal isso? O esporte tem essas coisas, né, às vezes. É muito bom de ver posicionamentos como esse, e realmente, né, um campeonato tem todo ano, mas o nascimento do seu filho... Que bonitinho, que fofinho esse momento, né, gente? Então vamos parar para vocês respirarem aí em casa. A gente vai para mais um intervalo e a gente volta já para o nosso último bloco do programa. Não sai daí.